Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o Kaique Alves do Epidemia Fora da Curva e hoje a gente vai ver como que a gente faz para salvar os gráficos que a gente produziu utilizando o ggplot no R. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí, aproveita e já deixa o curtir no vídeo e vamos lá. Então vamos lá pessoal, primeira coisa que a gente tem que fazer então é carregar os pacotes que a gente vai precisar aqui nesse tutorial de hoje. E na verdade você precisa carregar apenas um pacote, que é o Tidyverse, tá? O Tidyverse já tem todos os pacotes que a gente vai precisar aqui e principalmente também tem o ggplot, que é o pacote que a gente usa para gerar os gráficos e também salvar os gráficos do jeito que a gente vai aprender aqui hoje, tá? Então a gente já carrega o Tidyverse aqui, tá? E o próximo passo então é criar um gráfico qualquer aqui só como um exemplo para a gente salvar ele depois, tá? Então o gráfico que eu vou fazer é um gráfico utilizando esse banco de dados aqui que já vem no R, que é o Iris, tá? Então esse é um banco de dados que tem 1, 2, 3, 4 colunas com valores diferentes e a outra coluna aqui que é um fator que tem diferentes espécies, que se eu não me engano é de flores, né? Espécies, acho que de íris aqui, tá? Mas para mais informações é só você vir aqui, colocar íris e digitar aqui no Help e pesquisar, você vai ver direitinho as informações sobre esse banco de dados, que não vem ao caso aqui, tá? Então eu gerei um gráfico aqui da diferentes espécies, os valores de largura aqui da sépala, né, da flor. Então eu fiz esse gráfico aqui, tá, que é um GeoGetter, tá? A gente usa um GeoGetter para fazer esses pontos e um boxplot, tá, para criar os boxplots aqui dessa distribuição de valores aqui, tá bom? Então esse é o gráfico que a gente vai utilizar, a gente vai salvar aqui hoje, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui sobre isso é a função que a gente vai utilizar para salvar. O nome da função que a gente vai utilizar é essa aqui, ggsave, tá? A função ggsave, se você copiar e colocar ela aqui e pesquisar, você vai ir direto para essa página que eu estou aqui nesse momento, tá? Tá aqui, ó. Ggsave é uma função do pacote ggplot e ela serve para salvar um gráfico criado pelo ggplot, tá? Então basicamente ela faz isso. Aqui embaixo você vê os argumentos que são utilizados dentro dessa função, tá? Então o primeiro argumento que você precisa colocar é o nome do arquivo que será salvo. Então vamos lá, o nome do arquivo que será salvo, vamos colocar um nome aqui, vou colocar figure underline name, tá? E se você reparar aqui, ó, você fala plot igual a last plot, significa que quando você rodar o ggsave aqui, ele vai salvar o último gráfico que você gerou com o ggplot. Então, no nosso caso, o último gráfico que eu gerei foi esse aqui, então eu vou salvar exatamente esse gráfico aqui. Então, é muito comum quando você está fazendo isso aqui, salvando o gráfico, é muito comum ao invés de você criar um chunk diferente para você colocar o ggsave, o gráfico terminou aqui, você já coloca o ggsave aqui no final e porque quando você rodar o chunk aqui, ele vai rodar tudo que tem dentro do chunk. Então, primeiro ele roda esse conjunto de comandos aqui, depois ele já vai rodar o ggsave e salvar automaticamente o gráfico que você gerou, tá? Aqui eu vou fazer em chunks separados, somente para vocês verem as diferentes coisas que a gente vai fazer aqui hoje, que no caso, a primeira coisa é salvar com diferentes tipos de arquivo, tá? Então você coloca o nome do arquivo, o primeiro argumento. Então você coloca figure name e você coloca aqui, ó, ponto, o tipo de arquivo que você vai querer. Nesse caso aqui, o primeiro tipo de arquivo muito utilizado é esse aqui, ó, PNG, tá? Quando você salvar isso aqui, muito importante, ele vai salvar na pasta em que você está trabalhando com o seu arquivo R Markdown. Então é importante você criar o seu arquivo R Markdown, salvar o seu arquivo R Markdown em uma pasta onde vão ficar as suas figuras, tá? Dessa forma aqui. Ó, eu criei um arquivo R Markdown, coloquei esse nome aqui, ó, code ggsave e inseri ele em uma pasta, tá? Essa pasta
tá o meu arquivo ggSave lá dentro. Vocês olharem aqui, ó, é essa pasta aqui. Então eu criei esse arquivo aqui com o ggSave, que é o meu arquivo rmarkdown, tá? Então essa pasta aqui eu vou ensinar depois que é possível a gente colocar os arquivos em uma pasta que a gente criou dentro dessa pasta de trabalho nossa, tá? Então primeira coisa, ggSave figure_name.png, ele vai salvar um arquivo do tipo PNG. Olha, reparem. Então, ele já salvou um arquivo aqui do tipo .png dentro aqui, tá? Deixa eu clicar aqui. Eu não consigo abrir por aqui, eu tenho que ir lá na pasta de trabalho. Vou tentar abrir aqui agora. O arquivo está aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela para vocês aqui. Olha, se vocês repararem aqui, ó, eu tenho um arquivo aqui que se chama figure name do tipo PNG aqui na frente. Então, se eu clicar aqui, ó, eu vou abrir essa figura. Então, essa é a figura que foi salva. E se vocês repararem aqui, vocês vão ver, ó, a figura foi salva nas dimensões 7x7, tá? Agora a gente vai salvar em um formato diferente. Por exemplo, a gente consegue salvar em PDF, como salvar a figura no formato PDF. Então, se vocês repararem aqui, já tem um arquivo foi criado lá dentro do tipo .pdf. Se vocês colocarem o help aqui do ggSave e aqui, ó, device, vocês vão ver todos os tipos de arquivos que é possível salvar com o ggSave. Então, nesse caso, a gente usou o PDF, a gente já usou o PNG e também tem esses outros tipos de arquivos aqui que você também pode salvar, tá? Então, é assim que a gente faz para salvar com o ggSave, assim, o básico, né? Agora, tem como a gente colocar também a resolução que a gente quer salvar, que é basicamente a gente definir o DPI da imagem. O DPI da imagem é a resolução, que é o número de pixels por int, né? O número de pixels por polegada, tá? Então é o DPI. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Vou colocar aqui, ó, tá? Eu vou deixar aqui resolução. Vou colocar aqui, ó, DPI igual a 100. Vou rodar. Tá? Eu vou tirar PDF, vou colocar PNG. DPI igual a 100. Vou lá na minha pasta. Tá? É esse arquivo PNG aqui. Eu vou rodá-lo. E, tá vendo? Essa é a resolução da minha imagem. Se eu der um zoom, tá vendo que ela não consegue dar mais zoom do que esse aqui e já está começando a ficar pixelizado aqui nessa região, tá? Agora eu vou lá aqui no ggSave, vou aumentar essa resolução para 600. Vocês vão ver a diferença da resolução da figura. Deixa eu fechar essas que estão aqui. Eu vou lá de novo na pasta e vou tentar abrir. Tá, olha, já melhorou bastante a resolução, a gente consegue dar um zoom ainda maior, tá vendo? E a pixelização, ela começa depois que você dá muito zoom. Ou seja, a gente aumentou bastante a resolução da imagem. Quanto maior esse valor de DPI, melhor a resolução da imagem. Se eu colocar aqui, por exemplo, 12.000, e vai demorar um pouco mais. E outra coisa, quanto maior o DPI aqui também, maior será o tamanho do arquivo que você está salvando. Então, olha aqui. Vamos abrir de novo a figura. Olha, a gente já começa a dar um zoom. A gente consegue dar um zoom muito maior e a figura começa a pixelizar depois que a gente está muito próximo, depois que a gente dá bastante zoom, né? Então, é assim que a gente muda a resolução da nossa figura, tá? E agora o próximo passo, né, que eu vou mostrar, e o último, né, é a gente definir qual que é as dimensões da imagem que a gente vai fazer, tá? Então eu vou deixar o DPI aqui igual a 600 e vou mudar as dimensões. Como é que a gente define as dimensões? Se você reparar aqui, ó, nos argumentos, a gente tem dois argumentos, que é width, que é a largura, e a gente também tem a altura, que é o height. Então a gente precisa definir
esses dois parâmetros aqui, a largura e a altura. Vou colocar uma largura aqui de 5 e a altura de 10. Então, a gente espera aqui então que a gente tenha uma imagem que a altura seja o dobro da largura. A gente vai salvar aqui, deixa eu fechar as figuras que estavam abertas e vou lá na figura aqui, ó, esse mesmo arquivo. Olha aqui, então a gente tem a altura de 10 e a largura de 5, tá? Esse 10 e 5 que a gente está utilizando aqui, se vocês repararem aqui, ó, tem um argumento que é a unidade. Então esse IN aqui é de inches, que é a polegada. Se a gente quiser mudar a unidade desses valores aqui, é só a gente vir aqui dentro, digitar units e, por exemplo, digitar cm, que aí vai passar para centímetros. Então os valores, ao invés de ser em polegada, vão ser em centímetros, tá? Não muda muita coisa aqui, tá? Muda um pouco a resolução, tá? A resolução não, o tamanho da figura em si. Porque a gente estava trabalhando com polegada, a gente agora está trabalhando com centímetros, né? Essas dimensões aqui, teoricamente, elas diminuíram, porque a polegada ela é muito maior do que o centímetro. Tá? Então, outra coisa, vamos então tentar salvar essa figura. Vamos deixar a unidade aqui em polegadas, normal. Então, vamos tentar salvar ela em uma largura de 5. Vou botar uma largura de 5 e uma altura aqui de 3. E vamos ver se fica legal essa figura aqui. Vamos olhar aqui de novo. E olha, ficou um pouco comprida assim, né? Vou aumentar um pouco a altura, vou botar 4. Vou fechar as figuras que estão abertas. Vou abrir de novo. E aí, acho que agora ficou um tamanho legal aqui. É claro que a figura não está customizada, não tem o nome dos eixos aqui, eu não mexi, eu só deixei ela aqui do jeito que a gente produziu lá. Mas basicamente é dessa forma que a gente muda a resolução da figura com os DPI, escolhe o nome que a gente está utilizando e mexe nas dimensões também. Vocês lembram que eu falei também que tem como a gente colocar dentro de uma pasta? Então, se vocês repararem, na pasta de trabalho a gente tem um código e tem uma pasta aqui chamada figs. Tá? Se eu quero que minhas figuras sejam salvas dentro dessa pasta, é só eu vir aqui dentro, aqui, ó, no nome do arquivo, eu coloco aqui, ó, figs, que é o nome da pasta que eu quero que esteja, deu uma barra, rodo e se eu clicar aqui em figs, vou ver que eu tenho o meu arquivo salvo lá dentro. Tá? Então, todos os arquivos, se eu quero que o arquivo seja salvo dentro de uma pasta, eu tenho que só colocar o nome dessa pasta aqui, barra e o nome da imagem aqui na frente. Tá? E aqui o formato que a gente quer. Tá bom? Por esse vídeo era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. Tá? Se você gostou do vídeo, deixa o curtir, compartilha para os seus amigos aí. E se você também não é inscrito no canal, se inscreva no canal e até mais. Valeu!